O projeto Ser Ponte é uma iniciativa da sociedade civil que nasceu em 2020 durante a pandemia, com o objetivo de combater a pobreza e a vulnerabilidade social em Fortaleza. Após 4 anos de atuação, o projeto ampliou suas ações e consolidou parcerias, sempre com o objetivo de fortalecer o impacto nos 6 territórios de Fortaleza onde atua. O repasse de renda básica a mulheres e famílias é o coração do projeto. Os agentes territoriais ligados à organização são responsáveis pela escolha das mulheres beneficiárias e pelo repasse do recurso. O Ser Ponte acredita que a superação da pobreza e vulnerabilidade social é um desafio que exige a união de toda a sociedade. O Entre Assuntos de hoje mostra as iniciativas desse projeto. Para falar mais sobre o projeto Ser Ponte, eu recebo aqui a Valéria Pinheiro, que é a idealizadora do projeto social. Valéria, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Assuntos. Te agradeço demais o espaço, muito importante poder falar sobre o que a gente está fazendo e que acha que é tão relevante para a cidade. Valéria, vamos começar como surgiu o projeto. Ele surgiu lá na pandemia, né? Ele surgiu como uma ação emergencial, naquele momento em que ações precisavam ser tomadas de forma imediata e urgente para socorrer pessoas num momento tão delicado, né? Como foi lá esse iniciozinho dessa semente plantada do projeto Ser Ponte? Eu especificamente já atuava com movimentos de moradia há muitos anos, então já tinha muitos contatos, muito percurso, muito conhecimento em territórios populares de Fortaleza. E quando vi a pandemia chegando, se instaurando assim na primeira semana, já me desesperei sabendo que a coisa ia piorar muito, né? Que a situação já era muito precarizada, mas que ia piorar muito. Então foi muito no susto, assim, no desespero, sentei, rascunhei uma ideia e pedi ajuda, né? Sempre nasceu, desde o primeiro segundo, assim, de que a ajuda tinha que chegar para mulheres de maneira prioritária, por esse percurso mesmo de saber quem está segurando as pontas ali nos territórios, nas famílias, prioritariamente são as mulheres, e também de chegar ajuda em dinheiro, né? Eu também tinha muito medo de pegar Covid, né? Cuido de mãe, tias idosas, então, assim, gente, o que a gente vai fazer é fazer chegar dinheiro e repassar dinheiro. Quem confiar nisso, ótimo, quem não confiar vai ajudar de outras maneiras, né? Outros projetos, etc. Então, a ideia surgiu sempre com essa ideia que era fazer chegar dinheiro na mão de mulheres de periferias da Fortaleza e com a certeza que elas iam saber fazer muito bem, iam fazer escolhas muito sábias, porque com o seu orçamento doméstico, com as suas necessidades ali daquele mês, daquela semana, e está dando certo. Agora, era um desafio muito grande, né? Porque existia ali aquele isolamento social, existia a questão da confiança, de você ter que gerenciar tudo isso meio que à distância. Como foi que vocês conseguiram criar essa rede, Valéria, na prática? Como foi que isso aconteceu? Os números que você conseguiu crescer tão rápido, né? A gente sabe que há uma necessidade muito grande de ajuda, mas como foi que vocês conseguiram tecer essa teia e fazer com que ela de fato funcionasse? O essencial para Ser Ponte funcionar são as pessoas que estão lá nas comunidades, nos territórios, que a gente chama de agentes territoriais. Assim, são pessoas que a gente tem confiança também por esse percurso aí de movimentos de moradia, movimentos pelo direito à cidade que eu atuava. Eu conhecia pessoas em vários territórios, a gente já chegou a estar em 23 territórios, né? Atualmente a gente está só em 6, por conta da queda das doações, mas são essas pessoas lá que estão lá na ponta, né, sofrendo 24 horas toda essa pressão. Imagina na pandemia, né? Os outros voluntários da Ser Ponte, a gente tal hora conseguia desligar, né, se dedicar ali para nosso cotidiano da casa, e essas pessoas 24 horas com gente batendo na porta pedindo ajuda, né? Então essas pessoas são um dos elos essenciais da Ser Ponte. E nosso trabalho basicamente é fazer chegar o doador, a doadora, grande maioria são mulheres também que doam, que confiam que esse dinheiro vai passar por essa corrente, né? Vem da doação, chega na Ser Ponte, a gente repassa para o agente, ele vai fazer chegar à mulher.
a beneficiária, né? A mulher que é chefe de família, é o nosso critério para receber a renda básica. Então, como é que isso funcionou para mim também é uma grande surpresa, porque confiança é um elemento muito em falta nos nossos dias, né? E eu entendo. E as pessoas confiaram muito e continuam confiando, porque afinal estamos fazendo 5 anos, né? A gente ia durar 4 meses e estamos persistindo. Então é isso que eu ia avançar nesse assunto agora. Vocês nasceram como uma ação pontual, emergencial, porém vem aí a questão de que ações sociais elas são sempre necessárias no contexto em que a gente vive hoje, de realmente muita carência, muitas pessoas com demandas urgentes e sérias. E aí o Ser Ponte acabou virando um projeto permanente, né? Como foi esse processo e como ele evoluiu para se tornar uma ação permanente? Foram muitos debates, né? A gente nasceu de maneira informal, então assim, os primeiros depósitos eram na minha conta, um ano e meio recebendo coisa na minha conta, até que a gente decidiu, não, vamos seguir, tem muita coisa acontecendo, muita gente apostando na Ser Ponte, vamos nos organizar melhor, criamos uma ONG, então a gente é uma pessoa jurídica, né, uma associação civil sem fins lucrativos desde fim de 2022, eu acho, ou fim de 2021, então a gente está completando agora 5 anos de projeto social, né, de atuação. A gente, institucionalização, a gente tem menos tempo. Isso foi muito importante para a gente se organizar melhor, dar uma maior legitimidade ao que a gente estava fazendo, mas a fórmula inicial ela se manteve, que é receber recurso, dinheiro e fazer chegar dinheiro na mão dessas mulheres. A gente, com o tempo, também começou a desenvolver outras ações, né? A gente sempre recebeu muitas outras doações, gêneros alimentícios, roupas, livros, nunca recusamos nada, lona, tudo que chegava a gente fazia chegar nos territórios, mas também a gente começou a pensar em ações de geração de renda, então o projeto dos brechós comunitários surge no meio da Ser Ponte, a gente começou a ajudar mulheres a montarem brechós e fazer processos de geração de renda nas suas próprias casas, né, porque são mulheres com muitas limitações, e também apoio psicológico. Convocamos psicólogos e psicólogas voluntárias que pudessem prestar atendimento a defensores de direitos humanos e referências comunitárias. Então, a gente foi tocando outros projetos e temos muitos outros planos, né? Mas nessa limitação aí de que é basicamente um grupo de voluntárias, né? Com uma grande maioria de mulheres, todo mundo envolvidas em 1000 outros processos, mas com a mesma consciência também de que a gente não consegue parar, né? Que a situação da pandemia ela se foi resolvida, né, enquanto emergência sanitária, mas que a pobreza, a precarização, a vulnerabilidade dessas mulheres chefes de família, ela continua muito, assim, são muitas histórias muito tristes que continuam chegando a gente toda semana. Então, a gente não consegue parar. Valéria, todo projeto social, toda ação emergencial que nasce, ela nasce com um foco. Você precisa ter ali aquele foco, vocês focaram ali nas mulheres, e continuam focando nas mulheres, mas é interessante que a gente traga uma análise de que quando você escolhe ali o agente principal, você age ali focada naquela pessoa, porém a ação ela ganha uma amplitude a partir daquela pessoa, né? O olhar para a mulher, na minha opinião, é assim fantástico, né? Tanto porque vocês constroem uma rede voluntária feita quase que em sua totalidade por mulheres, e vocês, a partir de outras mulheres que são beneficiadas, vocês chegam a outras pessoas aí, entre homens, mulheres, crianças, idosos, enfim. Fala um pouco da escolha da mulher como esse agente e como vocês conseguem se comunicar com essas pessoas. A mulher é o elemento mais perene, digamos assim, do núcleo familiar, né? Os dados estão aí, né? Quantas mães solteiras, quantas mulheres criam sozinhas, sustentam sozinhas suas famílias. Então, a gente sempre teve essa consciência de que é esse polo aí que a gente precisa sustentar de maneira mais firme, porque se a mulher... Não consigo nem imaginar, para verbalizar isso, assim, se a mulher sai de casa... o núcleo familiar não existe mais. Eu não consigo nem pensar, porque a mulher não sai, né? Ela fica ali sustentando... É como se fosse um alicerce completamente seguro. Ela é a avó, é a vizinha, só fez reforçar. Então, assim, reforçar o que eu já percebia nos movimentos de moradia. Então, assim, zero dúvidas, e as pessoas que se somam a Ser Ponte, que não conhecem ainda a realidade dos territórios, vêm comprovando isso, assim, da importância da gente dar
um suporte para essa figura materna, feminina lá dos territórios. E esse desdobramento, e é isso, assim, elas se tornam também correntes reverberam essa ajuda que chega. Eu lembro também, no meio da pandemia, assim, quando a gente estava repassando, a gente é uma instituição também que gosta muito de fazer pesquisa, assim. Tem muitas pessoas da universidade como voluntários da Serponte, e a gente, no tempo que dá, a gente procura muito avaliar o que a gente está fazendo. Então, a gente faz muitas entrevistas com as mulheres, consulta como é que a coisa está se dando, para tomar decisões, né, e para entender a conjuntura. E uma das coisas que a gente soube na pandemia é que a grande maioria do recurso que chegava como renda básica, né, que era R$180, e a gente agora está repassando R$200 por mês, ele estava sendo usado nos comércios do bairro, né, que também estavam passando por muita dificuldade. Sim. Ou era para fazer, a maioria era para comprar comida mesmo, para comprar comida ou para fazer exame, para comprar o gás, tinha muito essa história do gás também, né, o gás aumentando. Então, essas informações movimentavam, que a gente recebia, assim, confirmavam também da importância da renda básica como um vetor de fazer o dinheiro circular ali no território, para aquelas mulheres, exemplos também de que elas priorizavam comércios que eram de mulheres dos territórios, tem várias, se for começar a contar as histórias de desdobramentos que tem a dimensão de gênero envolvida, que eu não paro mais, mas é uma convicção nossa, assim. Eu sou da moradia, eu sou urbanista, eu sou do planejamento urbano. Então, a experiência com renda básica eu fui aprendendo fazendo, assim, né? E estou convicta de que é um instrumento de transformação. Assim. Fantástico. Valéria, eu queria agora te pedir para citar alguns exemplos. Assim, quando a gente fala em ação social e quando a nossa função aqui também, enquanto veículo de comunicação, é fazer com que as pessoas conheçam o projeto, é levar a informação para as pessoas e fazer com que a ajuda também chegue para vocês, né? Contar a história de vocês e ajudar de alguma forma para que as pessoas se sensibilizem e cheguem até vocês. Então, assim, as histórias, elas fazem parte, porque as pessoas gostam de entender, né, de vivenciar aquele processo. Eu queria que você citasse alguns casos de pessoas que são atendidas e algumas histórias que possam aí mostrar para as pessoas a importância, né, de um projeto como esse. A gente sempre fala muito da Adriana. A Adriana é lá do Barroso, é uma mulher super incrível. Não gostamos desse termo guerreira, né? Porque parece que a gente é sobre-humana. Não somos mulheres com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, tocando a vida. Mas a Adriana, por exemplo, ela é uma das nossas beneficiárias da Serponte, atua na biblioteca comunitária lá do Barroso, ela entrou no projeto dos brechós comunitários e se desenvolveu bastante, começou a criar alternativas. Então, além das roupas que ela recebe dos brechós que são para venda, ela começou a pensar também em alugar as roupas melhores que chegavam. Então, criou uma outra estratégia lá para geração de renda. O filho dela acabou de colar grau na UFC, assim, que ela também faz conexão com a ajuda que ela recebeu da Serponte. De maneira nenhuma é mérito nosso, é mérito dele, é mérito da família, é mérito das outras ações sociais que existem lá no Barroso, sem dúvida. A própria biblioteca comunitária foi muito importante para o filho dela conseguir trilhar esse caminho, mas ela faz muita referência também à ajuda assim, emergencial que chegou na Serponte, assim, de segurar as pontas nos momentos mais alarmantes da pandemia. A gente escutou muita história nesse processo de que era a única ajuda que continuava chegando. A gente tem muita essa preocupação de manter uma regularidade na Serponte. Então, no mínimo, a gente se compromete por 3 meses com essas mulheres. Aí, de 3 em 3 meses, a gente avalia o nosso caixa e diz, vai dar para continuar mais 3 meses, ou vamos ter que diminuir. Tenho que voltar para as histórias, né? Mas eu começo a pensar nas dinâmicas. Mas a regularidade do dinheiro que chega para essas mulheres é importante. Isso fez, por exemplo, que algumas delas disseram assim, elas mesmo tendo um companheiro em casa, elas se tornaram as chefes de família porque o companheiro vivia de bico e a dela era a única renda fixa que chegava. Então, isso deu poder para ela dentro de casa, isso foi muito importante. Algumas das histórias que a gente escuta. No meio da pandemia também, a gente estabeleceu um projeto que era de
edital para grupos produtivos de mulheres. A gente lançou chamada de projetos, de ideias que as mulheres tivessem aí a gente repassava um dinheiro para ela implementar isso. Aí um dos projetos que a gente escolheu eram de familiares, mulheres que eram familiares de egressos do sistema penitenciário. Então, essas pessoas não conseguiam trabalho, assim, que saíam pelo estigma e tal. E aí essas mulheres começaram, aí o projetinho era assim, a coisa mais simples do mundo. O orçamento que mandavam para a gente era assim, 10 pacotes de goma de tapioca, sabe? As coisas mais básicas para botar uma vendinha na rua para gerar renda. Isso deu muito certo. Na época, assim, a gente recebia muito, isso já faz 2022, 2021, eu acho, e a gente Isso não abre conseguiu. um parêntese para a gente ver que às vezes não é preciso tanto, né, Valéria? Não é. Às vezes é um pouquinho, muita gente tem aquela concepção de, eu não posso fazer tanto, então não vai significar nada. Às vezes se você faz um pouquinho, você consegue virar uma página importante para alguém. É bem impressionante isso, assim, isso é um pensamento que ronda muito a cabeça da gente, assim, de que com tão pouco, assim, fazer chegar tão pouco, uma mulher dessa recebe R$1.000 para poder começar alguma coisa, para além do dinheiro em si, é uma injeção de confiança nela, né? Vá, faça alguma coisa, tem alguém que acha que sua vida é importante. Dar seguimento para algum processo que ela nunca conseguiu, assim. Isso a gente ter conseguido ajudar, por exemplo, tinha um casal em um dos territórios que a gente ajudou, que era um casal de mulheres, que ela disse, só está chegando muita ajuda aqui da igreja, mas não dão para a gente porque não consideram que a gente é uma família. Elas tinham filhos, tinham adotado e tal, viviam no núcleo familiar, chegava ajuda no meio da pandemia para elas da igreja, mas não entregavam para elas. E ela dizia, a Serponte está enxergando a gente como família. Assim. São muitas histórias. E a gente tem muito consciência de que essas mulheres precisam de política pública. O que a gente está fazendo é uma ajuda, é um apoio básico, mas sem chegada do Estado lá, né, de maneira responsável, de maneira planejada, essas mulheres não vão conseguir atravessar a ponte, né, como a gente vinha conversando. Assim, é muita demanda. Assim, muita gente pergunta para a gente, faça aí um banco de currículos para essas mulheres, mas nós estamos falando de mulheres com uma situação tão precarizada que é preciso um monte de políticas chegar antes para ela conseguir pegar um emprego. Assim. Empresas nos procuram às vezes, assim, manda aí o currículo das mulheres para a gente consegue empregar alguém. E quem é que vai ficar com os 6 filhos delas, com os 5 filhos dela, né, enquanto ela sair para trabalhar? Então, tem um monte de outras coisas aí no meio do campo. Ela queria muito, a gente, na época, até fez uma pesquisa quais eram os sonhos delas profissionais, os trabalhos que ela queria. Tem muitas perspectivas. Uma queria ser veterinária, uma queria várias perspectivas, só que para elas conseguirem fazer isso, tem que ter muito suporte. Então, a gente está trabalhando ali no básico do básico, para essas mulheres não desistirem, né? Para dizer, né, assim, sua vida é importante, se mantenha aí, enquanto chegam outros suportes. A sensação que me dá, Valéria, enquanto espectadora, enquanto cidadã, é que para que as coisas realmente funcionem, é preciso que haja o associativismo, é preciso que haja a cooperação, é preciso que as pessoas andem de mãos dadas, em todas as esferas, né? No sentido de que eu tenho uma doação e eu sou uma família, e aí, o que é que eu faço com isso? Eu dou aleatoriamente, eu dou a uma instituição que vai saber direcionar melhor aquilo. A instituição que está fazendo aquela ação emergencial, ela não consegue sozinha fazer tudo, mas se ela se associa a uma outra instituição que consegue capacitar, ela já consegue ter uma formação. Se aquela formação está associada a uma outra instituição que faz uma ponte para uma empresa, ela já consegue fazer. Então, a sensação que eu tenho é que se as pessoas conseguirem fazer essa rede funcionar de forma integrada, as coisas poderiam funcionar de fato. É isso, todo mundo pode ajudar de alguma maneira, assim, com seus limites, com seus problemas, do lugar onde você ocupa, você pode ajudar. Às vezes há uns meses atrás, uma médica procurou a gente, que a psicóloga dela indicou a Serponte. Estou querendo ajudar alguma coisa, depois vai procurar a Serponte. Aí ela, eu tenho um turno disponível na semana, vamos nos organizar. Ela está atendendo as mulheres beneficiárias da Serponte uma vez por semana em alguns territórios. Aí a gente esbarra, por exemplo, ela atende as mulheres, identifica qual é o problema,
os remédios, os exames que precisa, mas a mulher não consegue no posto, né? Aí falta Sim. ali política pública. Aí a gente precisa se movimentar agora, por exemplo, para conseguir doação de medicamento, laboratório. Aí temos também uma parceria com um laboratório que consegue fazer alguns exames com essas mulheres. A gente vai se movimentando, assim, de fato, assim, criando, né? mas cada um do seu lugar consegue fazer. Ah, eu não tenho tempo para nada. Mas você conhece um amigo mais estabilizado, concursado, que você podia falar e pedir para ele doar? Posso. Foi assim que a Serponte foi surgindo, assim. Então, tanta gente como outros projetos incríveis que tem na cidade, assim, precisa de mais gente envolvida, se movimentando. Qualquer movimentação da gente faz muita diferença na vida dessas mulheres. Assim, a gente tem umas imagens de algumas ações de vocês, vamos dar uma olhadinha, ver o que é que a gente pode comentar em cima das ações do projeto. Valéria, você pode ir falando o que você trata. Aí a reunião dos brechós comunitários, né, as mulheres saindo com as roupas que a gente faz a entrega mensalmente ou de 2 em 2 meses. Aí essas roupas vêm através de doações? Isso. Como é que funciona? Geralmente, a maioria das roupas a gente recebe da Sursclo, que é um brechó parceiro da gente há 2, 3 anos, mas a gente recebe também muita doação de pessoa física. Gente que procura a gente e diz, eu estou com uma sacola de roupas, ajuda bastante. Assim. Aí a gente faz uma curadoria e na BS, né, a gente usou muito, a gente não tem sede. Aí é o Raiz da Praia, a comunidade Raiz da Praia, uma das que a gente apoia. Dona Rosa é a nossa agente territorial lá do Raiz da Praia. A Deise lá do Serve Luz. São essas figuras aí, a Socorro que está falando agora, que é lá do São Miguel. Dona Edna, que é uma das mães do Curió. Estou sempre falando de mulheres, né? E a nossa escolha não é por mulheres, é porque são as mulheres que têm, assim, para atuarem. Nossa escolha é por mulheres para ajuda. Mas quem chega, se você olhar em nossos vídeos, basicamente são de mulheres também atuando, né? E é um chamado assim aos homens, porque a gente sabe que nós temos os menores salários, mais fragilidade nos empregos, mais tarefas domésticas, mas mesmo assim a gente se dedica mais aos coletivos. Parece que está no DNA, né? Pois é, mas não está, né? Não está. É socialmente construído. Exatamente. Né? Aí a gente chama nessas ações com os brechós, a gente faz ações de formação também, de como é que as mulheres podem melhorar o seu negócio, né, digamos assim. A gente quer que elas vejam isso como um negócio. Mas é isso, são mulheres muito atravessadas por pelos problemas cotidianos dos territórios. Aí é o Carlão do Caça-Pesca, grande referência nossa também, aí o nosso planejamento. Lá no SEDECA também, que é um grande parceiro nosso, a gente vai com Gleice da Sabiaguaba, a gente conta com muitos parceiros e parceiras esses anos aí de atuação. A gente escuta muitos agentes, assim, tem muita essa preocupação de saber como é que está acontecendo nos territórios, né? De um ano para outro as coisas mudam muito. Aí é um bazar que a gente faz no meio do ano, que lojas parceiras doam roupas novas para a gente, e a gente faz uma venda e faz lá na ADUFSE, a ADUFSE é outra grande parceira também da UFC, para arrecadar dinheiro para a Serponte. Pretendemos fazer de novo agora em julho. Então também lojas parceiras quiserem se somar, podem entrar em contato. Que maravilha, muito bom. Esse nome, a gente conversava um pouco antes de iniciar a entrevista, Serponte, traz um conceito, ao meu ver, muito sugestivo. A ação social, ela é uma ação emergencial porque ela precisa resolver um problema imediato. Eu estou com fome e eu preciso comer, né? Eu preciso comprar o gás porque senão eu não consigo cozinhar. É uma coisa para agora. Mas o Serponte, ele dá uma sensação de que eu vou atravessar esse momento e eu vou chegar a algum lugar. Comenta um pouco sobre a vivência dessas mulheres dentro dessa travessia, porque só o fato do projeto ter nascido de forma emergencial e ele ter se mantido e estar avançando, né, em tantas ações como essas que a gente acabou de ver, para mim já tem um significado para além de muita coisa, né? Ele mostra a força realmente da ação social como uma ação permanente e não pontual. Perfeito, Elba. Pensando também em histórias, assim, a gente tem essa perspectiva de que
o ideal era que ninguém precisasse mais da Serponte, né? Ou ninguém precisasse de nenhum outro projeto social, mas a realidade é essa, o sistema é muito injusto, o sistema é muito desigual, o sistema é muito violento e cruel, e principalmente sobre mulheres. Mas a gente tem essa perspectiva de que as mulheres vão recebendo essa ajuda e conseguindo sair desse ciclo. Não é nada fácil atravessar essa ponte para essas mulheres com as quais a gente atua, é muito difícil, assim, falta muita coisa aí para elas conseguirem atravessar essa ponte, mas acontece também. Então, os agentes territoriais têm essa autonomia de mudar, assim, por exemplo, às vezes é a própria mulher ou é o agente territorial que aponta, assim, ela conseguiu um emprego, então a gente vai trocar. Ela mesma procura a Serponte e diz, agora conseguiu outra ajuda. Eu nem falo de Bolsa Família e outros, eu vou até falar disso porque talvez seja uma pergunta assim, que o senso comum coloca muito. Essas mulheres não recebem auxílios governamentais? A grande maioria delas recebe, mas não é suficiente. A gente está falando de mulheres também, numa das pesquisas que a gente fez, as mulheres, mais de 72% das mulheres da Serponte vivem com até R$500 por mês. Você imagina para a família inteira viver para tudo que precisa R$500 por mês. Impossível. Então, assim, não tem ajuda governamental que dê conta e o apoio, a chegada de R$200 faz muita diferença para essas mulheres. Lembramos num caso em um dos territórios, da agente territorial chegar lá com a ajuda, a mulher se acabar de chorar, porque mostrou assim, não tem nada para os meus filhos comerem. Abriu geladeira, abriu armário, mostrou, tem nada para os meus filhos comerem. Agradeceu muito, recebeu o recurso, e aí uns 2 dias depois ela foi lá devolver parte do dinheiro para a agente territorial, porque disse assim, chegou uma ajuda lá em casa, de outro processo, outro projeto, né? Tá aqui, aí a agente disse, não, você pode ficar, é seu. Ela, não, mas vai ter gente que está precisando mais do que eu, porque chegou agora ajuda para mim. São histórias assim, de honestidade, de colaboração, quando a gente tem que cortar. Muitas vezes a gente teve que fazer isso, assim, às vezes a gente estava com 20 famílias em cada território e a gente, as doações caíram, vamos ter que ir só para 10. Aí essa escolha crudelíssima que os agentes têm que fazer, quem é que vai ficar no projeto. Então já aconteceu de precisar tirar 2, 3 mulheres porque as doações caíram e as mulheres decidem, não, então cada um vai tirar 10, R$20 da sua ajuda, que já é pouca, para essa mulher aqui não parar de receber. Isso é uma dinâmica delas mesmas, dos agentes, não é a gente que sugere, sabe? Então, é um processo de aprendizado com o coletivo, com a solidariedade, com o pouco, de fazer com o pouco que se tem, que faz muita diferença. Valéria, eu queria abrir um parêntese aqui para a gente fazer um comentário que eu acho extremamente relevante em uma conversa como essa que a gente está vendo. As pessoas precisam repensar até os próprios discursos hoje em dia. Há uma associação muito grande na sociedade quando se fala, fulano não quer trabalhar porque recebe o Bolsa Família. Ninguém mais quer trabalhar porque, enfim, é um discurso tão complexo e tão forte de você ter. As pessoas normalmente que têm esse tipo de fala, a gente sabe que tem situações adversas em qualquer campo, né? Mas você proferir uma frase como essa, quando você não conhece a realidade de uma comunidade, de uma pessoa que passa fome, é doloroso. Né? Você acabou de falar que situações em que a pessoa tem o Bolsa Família, mas eu tenho 5 filhos para alimentar. Eu preciso colocar comida na boca de todas essas crianças, então não é suficiente. Eu preciso realmente de algo a mais. Né? Então, são discursos e frases que se tornaram aí falas até preconceituosas e maldosas que a gente precisa rever. Né? E eu acho que essa fala que você colocou é um parêntese para a gente fazer uma análise também sobre isso. As pessoas precisam tentar enxergar um pouco o todo antes de fazer certos comentários e repensar um pouco o que fala também. Esses discursos funcionam muito para manter essas mulheres, essas comunidades no local em que elas estão, né? De estigmatiza essas pessoas como preguiçosas, é o que a gente escuta, né? É um discurso também racializado, que a maioria dessas pessoas são indígenas, são negras, então, historicamente se colocou esse perfil de população nessa figura, e nesse esquema, e é exatamente o contrário, assim, aí você fala isso, eu lembro, a gente foi fazer uns registros num território, chegamos na casa da mulher, e ela mostrou, eu ganhei esses fardos d'água aqui, era uma das comunidades litorâneas, que a gente atua, tinha assim uns 5 fardos d'água, para eu descer lá para a praia para vender.
mas quem é que vai ficar com os meus filhos? Vocês podem ficar aqui com eles para eu ir lá embaixo? A gente não podia, né? Para eu ir lá embaixo descer o morro para ir vender lá na praia, que tá cheio de turista lá. Mas quem é que vai ficar com os meus filhos? Então, essas pessoas, essas mulheres querem trabalhar, essas mulheres não querem ficar recebendo ajuda para sempre. Agora, efetivamente, são vidas que importam, essas vidas importam muito para a gente e a gente precisa, de alguma maneira, sustentá-las. Então, fazer chegar essas ajudas. Tem mulher que está em tratamento de câncer, que tinha exame para fazer dali a 7 meses e com o dinheiro que chega, ela consegue antecipar um exame. O Rafa, que é um dos agentes territoriais da gente, a gente diz: a Serponte salva vidas. A gente tem essa consciência, assim, de que com pequenos movimentos a gente salva vidas, com pequenas ações, que não são pequenas, né? São enormes. Valéria, agora eu queria, por favor, que você deixasse os contatos. Quem quer chegar até vocês, qual é o caminho a percorrer para chegar até vocês, ajudar, conhecer mais sobre o trabalho de vocês, quem tem interesse em ajudar, se voluntariar, fazer uma doação, como é que faz? Então, todo mundo é muito bem-vindo, toda ajuda é bem-vinda, ideias são bem-vindas, perguntas são bem-vindas. Então, nosso principal canal de comunicação é o Instagram, @serpontefortaleza. Por lá a gente tem vários outros, tem como acessar o nosso WhatsApp, a gente tem um site também que está sendo reformulado agora, a gente está com uma parceria com a AMAR, que está revendo a nossa identidade visual, vamos lançar mês que vem. Não, agora em abril a gente tem um aniversário, né? Eu espero também que a gente possa falar disso. A gente recebe apoios, o principal da gente é receber apoio em dinheiro, assim, nosso principal é gente que possa se tornar doador individual, mensal, justamente por essa previsibilidade que é importante para as mulheres. Então a gente tem um conjunto aí de pessoas que doam regularmente para a Serponte e que ajudam a gente a pensar ações mais responsáveis com as mulheres. Então pode ser ou pela conta da gente, ou por Pix, né? Ou pela doar@serponte.org.br, ou pelo Benfeitoria também, se a pessoa quiser cadastrar o seu cartão de crédito. E outras ajudas, eu quero doar materiais, quero doar livros, quero doar meu tempo, quero doar meu conhecimento, é só entrar em contato com a gente que a gente acha uma maneira de você se movimentar nesse território que é super importante, que é o da solidariedade. Valéria, eu queria agradecer demais a sua presença, parabenizar pela ação, parabenizar a todos que fazem essa ação, fazem parte desse processo, dizer que estamos sempre aqui disponíveis para divulgar, para levar essa informação para as pessoas. Parabéns pelo trabalho e seja sempre bem-vinda aqui ao Entre Assuntos e a Opinião. Te agradeço demais, foi uma conversa ótima. E eu queria terminar convidando para a nossa festa de aniversário. Fique à vontade. Que vai ser no sábado, dia 12, vai ser na Dufce também. Se juntamos vários parceiros, show da Lorena Nunes, da Tereza Raquel, da DJ Maria Tavares, feijoada do Buffet de Jardim, é uma festa solidária também, os convites estão à venda. E é uma maneira também de celebrar o coletivo, celebrar essa história e celebrar a continuidade também, que a gente quer que a gente permaneça fazendo alguma diferença na vida dessas mulheres. Que bacana. Todo mundo é bem-vindo. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez e eu espero para a próxima. Espero você também lá. Obrigada. A gente fica por aqui. Até a próxima.